Qual o motivo, né, dessa discussão aqui? Qual a urgência de realizarmos este fórum aqui de educação sobre o ensino de música no Amazonas? São muitos, né? São muitas as urgências. O que mudou após a lei ser sancionada em 2008, a Lei 11.769/8? O que mudou de lá? Faz quase 10 anos, né? Quem vai ministrar essas aulas? Há espaço para a execução? Então, são muitas as questões. Então, fica aqui o questionamento. Onde iremos trabalhar? A UFAM está formando, né, futuros professores. A UEA também, os cursos livres, os centros de artes, as escolas particulares, e assim vai. E como eles vão, onde eles vão trabalhar? Então, é interessante que se questione, que se coloque como urgente, porque é urgente sim. A gente vai formar para quê? Para onde? Para quem? Então, mediante esses questionamentos, né, necessita-se de reflexões e questionamentos, sim, acerca do ensino de música nas escolas, principalmente regulares, né, da educação básica, discutindo as possibilidades, as limitações da nova legislação que se impõe, conhecer as possibilidades da democratização do ensino de música, que é para todos. Então, é a partir dessa ideia que nós vamos começar o nosso debate aqui. Então, esse debate trará algumas sugestões também para aquelas escolas, então, para aqueles que estão querendo trabalhar sobre esse assunto, ensino de música, mas não estão conseguindo. Então, você trazer, né, a sua sugestão, trazer o seu exemplo de como está acontecendo, então vai contribuir também para outros, né, que estão querendo, mas não sabem onde, devido às dificuldades da sua execução. Para isso, a gente vai abrir agora o nosso debate. Então, eu irei convidar inicialmente, representando a UEA, como coordenador de música, o professor Fabiano, Irlândia Milon, também da UEA, que vai contribuir também com a educação continuada. E nós temos, com certeza, dentro do curso de música da UEA, talvez de antemão, já há uma pequena preocupação com o ensino da música. Dentro do nosso curso, fizemos uma reformulação do projeto pedagógico e ele vislumbra atender essa formação. E quando nós pensamos nesse profissional já formado, em relação a um direcionamento de como vai ser o fazer musical e como esse profissional vai trabalhar. Pensamos na graduação em formar um profissional adequado. Só que depois percebemos que dentro da legislação, esse profissional adequado talvez não tenha o espaço adequado. Porque na lei mencionada, que podemos dizer, abre aspas, comemoramos 10 anos da sua existência, talvez o parágrafo mais importante, que era a obrigatoriedade de uma pessoa formada em música, lecionando música na escola, ele foi vetado. E aqui vai o posicionamento do Fabiano, enquanto professor, não da UEA. Quando nós temos a interdisciplinaridade da música, qualquer profissional pode pegar a música e usar dentro do seu componente. Mas talvez nós não podemos considerar isso como o ensino da música. Porque, né, nós temos ali a interdisciplinaridade, ótimo. Só que, quando nós temos profissionais atuando no ensino da música que não tiveram uma formação pedagógica adequada, talvez lhe falte lastro para que forme aquele cidadão que ele vai ter o contato, principalmente no ambiente de uma formação básica. O contato com a música, ele não é, vamos dizer assim, a certeza do conhecimento musical. Você levar o indivíduo a fazer arte não é certeza que ele sabe fazer arte, né? Muitas vezes a escola não tem estrutura
E nem o aluno pode, por exemplo, comprar uma flauta doce para fazer um trabalho de iniciação musical ou de musicalização, né? Na UEA, então, decidimos que, pela retirada do instrumento principal, e que o nosso aluno de educação musical terá acesso a pelo menos 4 componentes diversos. Teria teclado funcional, violão funcional, flauta doce funcional e percussão funcional. Por quê? Dessa forma, nós estamos tentando dar o lastro para que esse profissional chegue numa escola que ele não sabe que material terá, mas com o lastro que ele teve da formação de graduação, ele possa trabalhar dentro do que ele adquiriu na formação de graduação. Como eu falei anteriormente, foi a melhor escolha? Não sei dizer no momento, mas foi uma tentativa de atender uma realidade que nós temos. Um aluno formado com instrumento principal, qualquer que seja, violino, flauta, canto, ele vai ter dificuldade em trabalhar numa escola, por exemplo, de educação básica, no ensino de música. Por exemplo, se ele tem a formação em violino e não tem o aporte, o lastro de outro instrumento, ou melódico ou harmônico, como é que ele vai trabalhar a parte instrumental, se ele for trabalhar a parte instrumental? Então, hoje na UEA fizemos essa escolha para que possamos atender o mercado atual e talvez assim suprir um pouco da falta da formação de um professor adequado, já que ele já não tem o espaço adequado para o ensino da música. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor, pelas suas palavras. Então, esse programa, ele faz parte, o que é o Polo Arte na Escola, pode passar, por favor. Ele faz parte aqui da universidade e a universidade ela tem parceria com o Instituto Arte na Escola, que tem sede em São Paulo. E isso tem uma renovação atualmente de 5 em 5 anos, essa parceria, que é realmente uma formalização. E com essa parceria, a UEA se tornou um polo do Instituto. E esse polo, ele é desenvolvido ali na Escola Superior de Arte e Turismo pela sua natureza, né? Então, e ele é um programa porque ele acaba abraçando vários outros projetos. Então, o Instituto Arte na Escola é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi criada em 1989 pela Fundação IOSP e tem a finalidade maior é de incentivar, reconhecer e qualificar o ensino da arte na escola por meio da formação continuada de professores do ensino básico, que vai desde a educação infantil até formado por uma rede de instituições em todo o Brasil. Então, cada pontinho desse aí no mapa são universidades, né, instituições culturais que acabam sendo um polo do Instituto Arte na Escola. Então, nós estamos aí desde 2005 com a missão de desenvolver algumas ações de formação continuada. Entre elas, nós temos o grupo de estudo, temos cursos, seminários, temos congressos, jornadas, palestras, assessoria pedagógica. Por isso, ele se torna assim, um programa por trabalhar com diferentes projetos. Nós já atuamos também numa formação à distância com a tecnologia do Centro de Mídias da SEDUC, atendemos alguns municípios. A partir dessa formação de educação à distância, e é interessante porque você tem, pelo Centro de Mídia, uma interação em tempo real com os que estão nos municípios, através de
da HiperTV, né? Então eu tenho um aluno que está lá e ele me vê, a gente consegue ver esse aluno e a pergunta ser ali ao vivo. Então foi uma formação que tivemos bastante resultados. E desses professores que aqui obtivemos, muitos trabalharam com a música. E desses professores que trabalharam com música, muitos tinham formação em música e outros não. E aí vamos ver como foram esses resultados. Bem, então nós temos aí um projeto bem interessante que foi o Batuque na Lata da professora Eliane Chaves. Ela fez um projeto em que ela já tem uma formação, essa formação de música, essa vivência musical em coral. Muitos anos ela cantou no coro do Teatro Amazonas. E a formação dela em artes visuais. Então, um dos conteúdos que ela iria trabalhar seriam grafismos africanos. E então, quando ela viu também umas latas de tinta na escola, e ela resolveu pintar essas latas, esses instrumentos essas latas viraram instrumentos musicais, e nisso ela queria desenvolver mais instrumentos, mas depois ela se viu com um monte de instrumento construído, mas não sabia exatamente como desenvolver. Procurou assessoria no Polo, e aí nós chamamos alunos também da percussão, chamamos o professor Tarcísio da percussão para estar junto, e ela também, assim, muito querendo esse conhecimento, buscou ajuda também com o pessoal do Raiz Cabocla, também do Imbaúba, que atualmente hoje é o Gaponga, e também com os Curumi na Lata. Então ela fez uma rede de sociabilidade, de conhecimento, e ela chegou nesse projeto, gente, maravilhoso, que vai ser publicado na revista da UEA de extensão, logo mais, o projeto. Também nós tivemos na edição do prêmio, professores tiveram seu projeto inscrito, né, no Prêmio Arte na Escola, e chegaram em serem semifinalistas e finalistas. Nós temos a Doroteia, que está inclusive ali atrás, né, eu e a Doroteia. Ela teve como finalista com o projeto Flauta Além da Barreira, que ela desenvolveu um projeto de flauta doce, ela com um professor também que toca violão, e começou esse projeto numa escola da rodoviária do campo ali, né? O projeto rendeu bastante, eles apresentaram em outros lugares fora do espaço escolar. O trabalho da Nelma Seixas, ela está aqui, né? Vilhena, com quintal musical. Então, um projeto também muito interessante, que depois o professor vai falar. E interessante que a Nelma, ela também, com esse projeto, foi buscar mais ainda formação musical. Hoje está fazendo pós-graduação, né, em musicoterapia, está estudando flauta. E o nosso desafio agora é ter uma formação inicial e continuada a partir desse olhar da base, que vocês sabem que tem as competências, né, as habilidades, os conhecimentos a serem ali trabalhados. Então tem todo um outro olhar, e que é um desafio de estarmos oferecendo agora, no futuro, uma formação que compete a isso. Então, é isso um pouco da pinceladinha do Arte na Escola, e aqui está o nosso contato. Muito obrigada. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho da BNCC. Eu estou como redatora, eu representando a SEDUC, e a minha colega Neice, da CEMED. 189 professores ministrando componente arte, né? Então, não é professores só de música, né? Tem várias formações, pode ser de dança, de música, de artes visuais e teatro. Então, nós temos também na CEMED, temos 3 professores nos centros de arte, Aníbal Bessa, Nelson Neto e irmã Yolanda Setúbal. Né? Isso aí a gente já fica com inveja, SEDUC, porque nós não temos centros de arte. Vejam que a CEMED tem 3 centros de arte, né? Isso é muito importante. Tem a divisão de desenvolvimento, que é onde o Carlos trabalha. Tem 3 formadores, um deles é o Carlos, tá? Então, esses formadores, eles são, não são só de música, mas são de todos os 4 componentes. Aí vocês já sabem,
né, que a arte, tanto na SEDUC quanto no ensino médio, ainda é um único professor para dar conta dessas linguagens todas, tá? E tem uma assessora de arte na DEF, que é a Neice, né, que é na divisão do ensino fundamental. Tá? Na SEDUC, nós temos habilitados 143 professores, nas escolas de ensino fundamental, né? No ensino médio nós temos 129, no CEPAM, que é o Centro de Formação, nós temos 2 professores, nós temos 2 professores no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, eu sou uma delas. Nós temos 3 professores atuando no ensino tecnológico, que é o CEMEAM, que é onde os nossos alunos do interior, eles recebem aula via centro de mídia, assim como é feito na UEA. E eles têm os professores de arte formados mesmo. Não é um professor de língua portuguesa que dá aula de arte ou de qualquer outro componente. Não. Né? Então, eles são bem assistidos nesse aspecto. E temos outros professores atuando em outros setores também da secretaria. Eu fui verificar, nós temos 55 professores de música habilitados, tá? No estado todo. Então, é muito pouco, tá? Então, 90% é aqui na capital. Nós tivemos participação dos professores em eventos com instituições parceiras como o Uninorte, o FAM e o EA. Sempre a SEDUC, ela é aberta, né? Só que, às vezes, precisa saber o caminho. Quando eu estou lá, quando algo chega, passa por mim, aí é aquela história, coloca o processo debaixo do braço e vai correndo atrás, né? Porque tem que ter um representante lá nosso, né? Ou de música, ou de artes visuais, mas tem que ter, que é para poder puxar a sardinha. Também fizemos uma coletânea para o Projeto Avançar, participação em programas e projetos de arte em feiras, em Olimpíadas e circuitos. Por exemplo, tem um programa Ciência na Escola que é lançado todo ano pela FAPEAM, em parceria com a SEDUC e também CEMED. Então, esse programa ele dá uma abertura, né, para todos os componentes que quiserem participar. Faz um projeto, recebem bolsas. Esse ano tem até 3 alunos bolsistas, e então eles recebem R$120, que para eles é 1 milhão. Eles ficam super felizes, né? Eles têm um cartão do banco, então já muda todo o contexto. E é uma coisa que dá muito certo. O valor é pouco, mas a gente vê que tem um início, meio e fim. Existe um projeto de pesquisa simples, mas que acontece. Então, nós já tivemos muitos projetos de arte dentro do programa Ciência na Escola. E por último, nós temos aqui os projetos de bandas e fanfarras, que não são poucos. Então, a formação continuada é dividida em 3 partes, tá? Nós temos as offices, que são as oficinas em serviço, nós temos a tutoria e nós temos a GFC, que é a formação continuada em serviço, que é a que abrange mais professores. A Office, ela trabalha com uma escola, né? E aí a gente também dá oficinas lá nas escolas, ajudando, dando essa colaboração na área de música. A gente dialoga entre nós. E uma das coisas que me fez pensar como músico, até que ponto a música está fazendo o aluno pensar, foi no dia que eu estava dando aula para o aluno, ensinando aquela música, vem, vamos embora, que esperar não é tanto. E o menino estava pegando ali, eu todo feliz, né, ele fazendo. E aí eu falei para ele, disse, não, eu não gostei nem de gostei, eu só tenho que fazer Ré menor e Dó aqui, então deixa eu terminar de tocar aqui. E eu fiquei pensando, o que a música está levando? Só o condicionamento operante dos acordes e dos encadeamentos dos acordes? O que faz o aluno pensar? Né? Essa começa a minha pergunta. Será que ela vai me trazer princípios éticos,
né, o pensamento do outro, e como trazer os fundamentos musicais a partir da realidade sonora desse professor. A notação musical, ela só é convencional, a notação mensural, né? Vou citar aqui o Exupéry, né? A partitura. Que partitura? É Schaeffer, né? Que partitura? O triângulo de 3 palmas é uma partitura? Não é convencional? Não. Agora, se eu bato a palma e faço tá, e escrevo tá para uma criança do primeiro ano, ela então vai escrever o tá. E toda vez que ela vê tá, ela vai saber que é a palma, né? Se você bater palma, você vai ver que soa como tá. Vamos ver se soa mesmo. Não é? Tá, né? E o estado de dedo? Seria um ti, mas a criança está aprendendo a ler. Então eu vou trabalhar o processo do som através da consciência sonora daquela criança. Toda vez que ela vê o pá, ela vai dizer a palma. Mas ela está lendo a palma ou ela está lendo a escrita? Ela está lendo a escrita para gerar a palma. Tem um significado na escrita. Então olha que poder. Se eu pegar o papel retinho, ele vai fazer um som. Se eu pegar ele nos cantinhos, ele vai fazer outro som. Aí nós vamos brincar com esses sons. A pergunta que a gente faz para a criança é: como é que são esses sons? Como é que ele faz que som você ouviu? E aí a criança vai escrever. No caso, desde da creche, a gente trabalha com a sensibilização da criança. Então eu peguei crianças de 3 aninhos e disse assim: o triângulo tem 3 lados, tá? Mas se for o professor de matemática, ele vai dizer que tem 3 vértices, tá? A gente fala que é 3 lados, porque a gente não é professor de matemática. Então, quando eu digo para ele que a gente vai ter três ladinhos, eu vou bater quantas palmas? Vou bater 3 palmas. 1, 2, 3. E ele vai ter que escrever o triângulo, se eu bater 3 palmas. Então, é bem interessante que você faz assim: 1, 2, 3. Aí a criança fala triângulo, mas tem que escrever. O quadrado tem quantos lados? 4, né? Quantas palmas vai ter? 4. Então, se eu fizer 1, 2, 3, 4, eles vão ter que escrever o quadrado. Se eu fizer 1, 2, 3, triângulo. Aí pra gente é triângulo. E a criança vai trabalhando a questão da escrita musical. Quer dizer, é uma escrita musical? É uma sensibilização sonora? Ou é o conhecimento sendo ensinado numa criança? Então a gente pensa nessa questão da escrita não convencional, ou seja, mas se eu bater palma, eu tenho um timbre, né? Agora, se eu bater o pé, vai ser outro timbre? Né? É só bater palma e bater o pé. Vão ser outros sons. Alguns trabalhos que a gente tem, só para a gente finalizar, o projeto que tem, a gente está terminando agora para 2019, nós vamos entregar o mapa músico-geográfico do Brasil. E isso a gente tem aqui um trabalho do professor Igor Saunier, que é aqui da UFAM, que está lá tem também o professor Marcos Pereira, vários teóricos. A gente está organizando um mapa para o professor de geografia, que também dá para música, né? Que você vai lá, aí você vai em Belém, né? O carimbó é da onde? O pessoal já vê, né? Carimbó de Belém, né? O boi de Parintins. Ele já está dando a localização geográfica ali, olha que legal. Já dá para dialogar com o professor de música, também é um aspecto histórico. Então nós estamos fazendo assim, cantando as histórias do Brasil, que é desde Peru Vaz de Caminha, que ele cita, né? A primeiro encontro dos indígenas com os portugueses, né? E eles dançavam uns ante os outros, diz na carta de Peru Vaz de Caminha, e não se pegavam pela mão. Aí chegou um caeteiro deles, né? Que era o Almoxarife, e pegou na mão deles e começou a dançar. E eles iam um para os outros. Essa é a primeira menção, né, uma das primeiras menções, né, que existe lá da Carta de Peru Vaz de Caminha, essa experiência do português com o indígena. Então, o que acontece? Nós temos a importância do professor de história aí. Só que eu tenho dialogado com o professor de história para fazer, então, o cantor. E aí a gente vai trabalhar com a língua portuguesa como ferramenta do ensino da música.
tá? A língua portuguesa ou a língua inglesa, a gente está com os dois materiais, serve como ferramenta, não é o contrário. A gente está... Por quê? A gente pode mudar essa história. Antes de reclamar, a gente tem que mostrar como faria, entendeu? E aí, mostrando, os professores se apaixonam e a gente tem recebido muita ajuda de um monte de profissional da formação. Nós estamos trabalhando na formação continuada nessa questão, fazendo o professor refletir que ele tem o conhecimento, né? E a gente vai aprofundar no âmbito musical. Mas a educação cidadã, educação ambiental, respeito ao coletivo e ao meio ambiente. Com essas crianças, nós reciclamos o lixo, o ferro elétrico que é jogado fora, a mesa, a lata, inclusive foi falado ainda no início, né, do grande projeto que a Eliana vem desenvolvendo. Nós estivemos lá, inclusive, partilhando com ela, né, com o nosso projeto Curumim na Lata. Ela esteve fazendo várias oficinas com o Carlos Valdez, que é o nosso mentor. Temos o grupo de flautas sopraninos, que é dirigido pela nossa querida e amada Brenda, que é um grande sucesso. Temos a orquestra experimental, que é o resultado dos alunos das suas funções em classes. E temos o grupo de dança Ritmos Pacheco, que é a experiência talvez mais vitoriosa, porque você tem a dança, tem a música. Inclusive, por conta disso, nós montamos um grande musical esse ano que foi apelidado de Megalomania da Broadway, chamado As Musas. Um espetáculo que botou no palco 127 alunos da dança, do canto, do teatro, dos instrumentos musicais, né? E toda a equipe de professores. O SEMAI Anibobessa, para a gente traz uma série de trabalhos ao longo desse tempo. Foram mais de 200 espetáculos. Eu não podia deixar de falar que nós temos uma grande pessoa que ganha todos os prêmios, todos os anos. Né? É a grande vencedora dos troféus lá no SEMAI. São 21 troféus nesse tema, que é a Mara Pacheco, com o grupo de dança. Vou passar a palavra agora para o professor Gustavo Medina, que vai representar aqui as escolas particulares, no caso, Adalberto Vale. A palavra está com você. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E, embora estou aqui pelo Adalberto Vale, mas também estou pela UEA, pelo Santoro, pelo Amazonas, na realidade. Pela música. Primeiro, gostaria de manifestar que fico muito feliz de ver, por exemplo, o esforço da Secretaria de Educação, né, do Estado e do município, e essa preocupação muito autêntica e efetiva para poder sistematizar um processo que é extremamente importante que seja incorporado na educação formal, né? Obviamente, todos nós, implicados no ensino da música e das artes, ouvimos uma e outra vez, e nós mesmos somos grandes propagandistas de quanto é bom aprender a música e as artes e tal, e tudo isso, né? Mas, ainda bem que eu acho que essa empolgação continua sendo boa, mas nós temos que entrar em alguns resquícios, algumas fendas mais específicas para nós podermos ser bem mais efetivos. O meu colega aqui, que agradeço suas gentis palavras, mencionou a minha ligação com o sistema da Venezuela, que obviamente não posso jamais poder me desligar. Eu tenho 18 anos aqui em Manaus, mas antes passei 25 anos nesse sistema na Venezuela. Não façam contas, tá? Fui uma das primeiras crianças, jovens, que se iniciou na Venezuela com esse projeto. Esse projeto que hoje em dia é muito famoso, muito conhecido, e aliás, hoje, com esse processo de imigração forçada que estamos tendo, os venezuelanos, está chegando bastante músico aqui em Manaus, de lá do sistema. É uma ocasião bastante interessante para poder comprovar uma preocupação que eu tenho e que aprendi justamente
pela minha vinda aqui ao Amazonas, né? Porque, obviamente, 25 anos dentro do processo do sistema, eu fui formado e treinado e ensinado para ser o melhor violinista e o melhor maestro do mundo, né? Basicamente, isso era o que movimentava o nosso trabalho na Venezuela. Além de eu ficar eternamente grato ao Brasil, ao Amazonas, por me acolher, né, e servir de casa para mim e para minha família, tenho aprendido muito também, graças a Deus. E para muitos desses venezuelanos que estão chegando aqui, tenho dito para ele, olha, temos que repensar muito bem as coisas como aprendemos lá, porque eu tenho aprendido aqui, primeiro que me di conta aqui no Amazonas que passei muitos anos fazendo música para conquistar o mundo. E o tempo que tenho vivido aqui, os trabalhos que tenho feito e as reflexões que tenho feito, me ensinaram uma coisa muito importante. E, na realidade, estava equivocado. Eu penso que eu devo aprender e praticar a música para me conquistar a mim mesmo. Agora faço música porque eu gosto e para justamente me encontrar comigo. O processo de formação artística e musical não garante automaticamente o fato de que tu tenhas o contato com a música, com que toques, com que cantes ou dances, não faz com que tu automaticamente vivas um processo de transformação e te faça o melhor indivíduo. Aliás, o governo venezuelano, ou desgoverno, acho que fica melhor, tem aproveitado isso como mecanismo de propaganda. O sistema das orquestras já faz muitos anos que se transformou num mecanismo de propaganda e de controle social. E então a gente diz, nossa, peraí, a prática da música e das artes não leva todo um pacote de benefícios e de coisas boas e maravilhosas? Eu agora diria, depende. Depende de como nós o direcionemos e o implantemos. É uma coisa bastante corriqueira essa questão, que obviamente não é que seja negativo, nós temos que utilizar um método, nós temos que sistematizar, né, para poder buscar uma eficiência. Isso é uma prática comum em todas as áreas, não apenas na música e nas artes. Mas sempre nós temos uma maneira de direcionar o propósito do trabalho que nós fazemos para um fim específico, né? No caso, por exemplo, eu, com tanta experiência no ensino musical, tenho comprovado, infelizmente, que muitos alunos que fazem música não são felizes. Pior ainda, sofrem pra caramba. Mas não pelo fato da música em si, é pelo fato de que um aluno, por exemplo, que está na prática musical e o próprio mecanismo da prática musical o faz entrar num processo de concorrência ou de referências que está equivocado, que está fora dos parâmetros, faz com que o aluno pense que a coisa está mal. O parâmetro está fora. Se eu vou avaliar um coral infantil, por exemplo, de uma escola municipal de Manaus, verdade, e minha referência, o meu parâmetro são os meninos cantores de Viena, eu acho que isso é uma comparação extremamente covarde e muito injusta. E que está completamente fora do contexto. São circunstâncias históricas, geográficas, culturais, econômicas, etc., 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 extremamente diferentes e não são comparáveis. Os dois fazem músicas, os dois são grupos de crianças, mas eles não podem ser comparados. O aluno que estuda música, eu tenho me deparado muito com que ele tem um esquema de comparações e de referências completamente errado. Sempre brinco com os alunos do Cláudio Santoro e também da universidade, que todo mundo tem um chinesinho dos pesadelos, não? Porque tu toca violino, vai lá no YouTube e tu vai ver um chinesinho assim tocando esse violino mundial, entende?
E tu vai te sentir mal, porque tu diz, nossa, tudo que eu estudo não consigo tocar nem a metade disso e tal. Entende? Ou o piano, não sei o quê. Eu acho que isso é um exemplo muito válido, porque podemos comprová-lo em qualquer internet, em qualquer momento, para que nós possamos refletir que o nosso propósito não é transformar-nos em tocadores de notas muito eficientes. Quer dizer, se nós estudamos e formamos, verdade, os alunos para ser tocadores de notas eficientes, nós estamos criando um exército de operários musicais, não de músicos. O músico deve se transformar para se vencer a si mesmo. Quando eu toco muito bem o violino, não significa que nenhuma outra coisa, que o violino é apenas uma caixa de madeira com 4 cordas. O fato de eu conseguir extrair do violino sons maravilhosos e me poder expressar de maneira assim sublime, passa por um processo de transformação que necessariamente teve que superar e me dominar a mim mesmo. Uma coisa que, eu peço desculpas para meus colegas, porque quero insistir, o que eu vi aqui é maravilhoso, é muito bom, mas eu acho que falta um par de detalhes para que seja brilhante. E que no processo de formação artística nós devemos incluir o elemento da educação da vontade e da personalidade artística. Não serve de nada que o aluno saiba a harmonia, a teoria, não sei o que, não sei o que, não sei o que estude todos os métodos de violino, não sei o que e tal, não sei o que e tal, e a gente traz o aluno e coloca aqui e diz, toca, e o aluno fica paralisado de medo e ele não consegue tocar. Porque ninguém me ensinou isso. Porque isso pensamos às vezes que é uma questão natural, o talento. Não, gente, isso não é assim. O talento não é uma questão congênita. O talento existe. Mas o talento não se encontra na rede. O talento surge no trabalho. Surge na prática. O que é o talento? Quer dizer, isso é uma coisa que também eu vejo que na educação musical, às vezes, tem alguns equívocos, não? Muitas vezes, na Venezuela e aqui, muitos pais me traziam meninos. Eu sempre me senti muito estranho, porque me sentia tipo assim uma espécie de sacerdote, porque me traziam os meninos, não, maestro, estou trazendo aqui meu filho para ver se ele tem o dom. Como assim? Não, da música e tal. Mas seu filho é normal? Não, sim, claro. Então ele tem. Quer dizer, como assim? Não, isso não, porque eu tenho um primo que ele canta, não sei, esse aqui não sabe fazer. Não, mas é que não é por aí. Quer dizer, se o aluno é normal, obviamente ele tem uma aptidão musical. O talento é uma coisa diferente. Tu tens 10 alunos trabalhando numa sala e tu vês que um deles, com o tempo, não é numa aula ou num curso, com o tempo ele de repente começa a se destacar de uma maneira um pouco fora dessa média. Esse aluno tem talento. Não é a questão de que aquele consegue tocar e este não consegue tocar, e aquele que consegue tocar tem talento, não, senhor. Aquele que consegue e não consegue, provavelmente nós estamos perante de um problema didático-pedagógico. Não com um problema de condição de aptidão e de talento. Então, o processo de formação, necessariamente, deve apontar justamente para a educação dessa vontade e desse autorreconhecimento para a gente se realizar. Eu não vejo nenhuma diferença na nobreza de a gente ser um violinista que começou a estudar aos 5 anos e hoje em dia está tocando nos grandes palcos do mundo, como um grande solista, como um outro que começou a estudar violino aos 18 anos e toca o Dia das Mães, parabéns para você. Porque o problema desse desempenho não está nesse nível da quantidade de notas do palco. O problema do desempenho, basicamente, acho eu que deve ser medido pela realização pessoal. Muitas vezes, nós como professores,
fazemos esse papel de sacerdotes, de dizer, este presta, este não presta, este vai, este não vai. Eu acho isso muito grave e muito errado. Muitas vezes não é porque se faça de má intenção. A gente vem também dentro de um processo, dentro de um mecanismo de educação, e fomos formados também. Mas eu acredito que nós devemos repensar muito tudo isso que fazemos para nós podermos realmente alcançar essa transformação profunda, ética e estética, que estão muito próximas, obviamente, a estética e a ética, verdade? Na maneira como nós utilizamos todas estas ferramentas que temos à disposição e verdadeiramente vamos transformar o indivíduo. E, obviamente, como consequência, transformando o indivíduo, vamos transformar a sociedade. Eu gostaria de encerrar apenas com uma frase que eu gosto muito de um psicólogo famoso, Carl Jung. Carl Jung dizia: quem fica olhando as conquistas dos outros sonha, mas quem olha para dentro acorda. Muito obrigado. Não só, hoje eu estou representando a Escola Século, mas eu já desenvolvi vários projetos dentro do estado do Amazonas e acompanhando alguns dados aqui eu não posso deixar de comentar, né? Tanto o CEMED quanto o SEDUC, eu vi aqui embaixo falando sobre o projeto Fanfarra. E o projeto Fanfarra é um projeto muito importante que acontece dentro das escolas, tanto da rede estadual quanto municipal. Só que o que falta é apoio, porque eu comecei lá, antes de ir para uma orquestra, gostei de música, aprendi música, na verdade o básico, soluções, as batidas, os ritmos ali, na fanfarra da escola. Nós temos muitos alunos dentro do meio de bandas de fanfarras hoje que aprendem a tocar uma nota musical e, sem sombra de dúvidas, eu não tenho medo de falar que boa parte desses alunos, 80%, estão indo para o Cláudio Santoro se aperfeiçoar, fazer parte dos cursos de música, tanto da parte de percussão, quanto com a parte de instrumentos de sopro, que são os metais. E a partir daí muitos ingressam na universidade. Eu conheço muitos hoje que começaram em bandas e fanfarras que fazem parte da Orquestra Amazonas Filarmônica, então que precisam um pouco mais de investimento principalmente, porque os instrutores que estão à frente desse trabalho, que é muito lindo, estão trabalhando voluntariamente. Os dados que eu vi aqui que apresentaram são 35 escolas que estão recebendo por 6 meses pelo um programa que é o PAG, de autonomia escolar, mas esse número é muito maior. Eu participando em eventos que sou convidado por ser muito conhecido no meio de bandas dentro do estado, e vai para Manacapuru, onde tem o movimento da ciranda, e tem mais de 40 grupos. Fui para o Manaquiri, tem mais um grupo. Rio Preto da Eva, um grupo representando agora o século. Realmente o século é uma escola do futuro. A gente trabalha vários aspectos, e o que foi dito aqui, a gente vai apresentar aqui, vai parecer até coincidência. Usaram a palavra projeto, usaram a palavra equipe, né, usaram a palavras materiais do dia a dia. Então isso a gente acaba apresentando, porque são propostas que nós estamos incluindo na escola. Eu estou há pouco tempo na escola, porém, eu venho com uma visão diferente, né? Por passar por fanfarra, por passar por orquestras, por passar por corais. Então, trilhando por esses caminhos, eu tive uma experiência muito grande, uma vivência musical para poder gerenciar tudo isso, né? Então, essa é a minha equipe. Edine Su foi aluna de música aqui da Universidade Federal, Melissa Muniz foi aluna do maestro Medina também, foi formado em flauta pela UEA. Iago Ribeiro também foi aluno da Universidade Federal, e Jamie Xavier também foi aluno aqui da UFAM. Então os dois lá participaram comigo na fanfarra. Então, conhecendo a trajetória deles desde de pequeno, a gente foi atrás dos profissionais que se adequassem. Mas é porque é conhecido do Hélio que eles entraram? Não. Porque quando a gente montou a escola de música, o que existia eram aulas de música. As escolas são todas elas ambientadas e temáticas. Cada sala tem a sua especificidade. Então, o que eu peguei? Cada professor que tivesse habilidade não só em um instrumento, mas em outros. O que a gente tem na faculdade, né? O instrumento 1 e o complementar. Então, a gente tendo essa possibilidade de ter profissional que domina mais instrumentos, a gente acaba ampliando, né, o leque de opções nas modalidades. E as modalidades que nós temos lá
é a musicalização, o violão, o teclado. A musicalização, ela acontece com a educação infantil. Toda essa educação dentro da escola, ela começa desde a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ao ensino médio, que atende com as modalidades de violino, bateria, técnica vocal e flauta transversal. Ou seja, nós tínhamos apenas 3 modalidades dentro da escola. Quando eu assumi a coordenação, esse número dobrou, né? Um dos instrumentos mais baratos que tem é a flauta e a outra é o canto. O instrumento mais barato que tem, ou seja, de graça, né? Que a pessoa própria já transporta. Então, a gente resolveu fazer o trabalho de técnica vocal para montar o coral dentro da escola. Tendo essas modalidades de musicalização, violino, flauta transversal, bateria, teclado, a gente resolveu fazer 3 grupos. O primeiro grupo já saiu, que é a banda Século, que são formadas pelos alunos de violino, de bateria, de violão, de teclado e a parte do canto. Então, a pop music deles já está garantida, eles já estão trabalhando com essa parte da vertente, né? A outra é o coral, que nós estamos iniciando, já estamos em fase final, para uma apresentação que nós vamos fazer ao final do ano, e aquela que vai nos dar muito trabalho, que é a formação de uma orquestra de câmara dentro da instituição, com as aulas de violino e de flauta transversal. Então, nós tivemos um olhar, né, do material que nós temos lá, das modalidades que nós estamos oferecendo, trabalhar dentro dessas vertentes, dentro desses grupos, tanto na parte popular quanto na parte erudita, trabalhando os instrumentos, né, de cordas e sopros, e a parte mais aqui do pop music, porque os adolescentes é o que gostam bastante, né? Isso aí é uma coisa. Bom, como eu falei, a escola é a escola do futuro, nós não poderíamos deixar de usar a tecnologia, né, nas aulas. E quando a gente abre a escola para fazer algumas visitas, a gente utiliza isso porque hoje todo mundo tem um celular, né? Hoje todo mundo tem um celular, hoje está na palma da mão todas as informações. E por que não pegar isso e utilizar a nosso favor essa ferramenta? Quase todas as modalidades a gente utiliza um aplicativo, mas um que tem dado aula, tem tido bastante resultado, são as aulas de teoria musical, que era muito chato. Aquela parte de falar que é clave de sol na segunda linha, aquela ali é o lá, aquela ali é o si, essa aqui é semibreve, essa aqui é a pausa da semibreve. E o que nós fizemos? Pegamos a tecnologia, essa ferramenta nós trouxemos a nosso favor. Colocando os aplicativos, eles aprendem brincando através dos jogos. E o tempo vai cronometrando e vai passando uma bolinha na nota sol. Se ele digitar lá, está errado, já perde uma vida. Aí ele já sabe que na segunda linha ele vai passar ali e vai ter que ser o sol. E dessa forma eles aprendem brincando. E isso tem mudado radicalmente, né, os dados, porque eles não pegavam lá, quando eu cheguei, por partitura. Eram as notinhas dó, a nota ré e a nota mi. Hoje, se você for, eles têm a partitura na sua frente. Por conta disso, da familiarização desse processo, eles aprendem brincando, não só na parte da leitura, mas também na parte do reconhecimento. Aqui é aula de bateria, mas dá para usar bateria, aplicativo de bateria, para aprender. Eles vão quebrar a baqueta lá em cima do pad, do tablet. E aqui a gente tem uma aula até mesmo de improvisação. A gente apresenta os instrumentos, ele produz qualquer ritmo aqui, e desse ritmo que ele produziu no digital, ele senta na bateria e vai fazer igualmente, tirando aqui, ó, colocando na prática, não só vivenciando no aplicativo, mas a gente traz para a realidade deles, então fica muito mais fácil. Então o número, até mesmo dos alunos que não fazem parte de música, aumentou porque eles aprendem brincando, e agora pode ser um dos dados que fez com que o número de inscritos participassem. Então isso é muito importante, a gente utilizar a tecnologia a nosso favor. Não dizer, larga o celular, lógico que tem que estar fiscalizando, porque você está com a menina que bobeou e já está em outra página, né? Mas direcionando, isso é uma ferramenta muito importante que nos auxilia no ensino-aprendizagem. Olha aqui os projetos. A gente lá tem ensino por projetos, aprendizagem por projetos. Então tudo que é desenvolvido, primeiro é escrito e depois, visto todo o processo, é colocado em prática. Aqui, ó, orquestra
de cotidiáfonos, que é aquilo que o nosso amigo falou do papel. O que nós levávamos para a aula? Lata, colher, prato, o que tinha ao nosso redor, para poder trabalhar esses elementos com os alunos, né? Tinha uma culminância, não é só chegar e levar o material, escrevendo um projeto realmente dando continuidade. Os outros são dos aplicativos que nós falamos, a orquestra de brinquedos, que é muito legal, todos os sons que hoje um brinquedo já produz qualquer som, e a partir dali a gente reproduzir e montar até mesmo uma sinfonia para eles. E eles brincam, hoje os americanos fazem música com aquela galinha assim, já viram esse vídeo? Então a gente trabalha muito isso, né? Faz 2 músicas aqui, faz 2 sons, repete, complementa, então cada um sabe a sua vez, e assim eles têm um processo de criação. E o projeto de música são 2 projetos grandiosos dentro da escola. E para finalizar aqui, que já está extrapolando o tempo, são os 2 musicais que estão sendo trabalhados para o final de ano, que é o musical Rei Leão e o musical de inglês LLS, com os temas das músicas da década de 70 e 80, todos trabalhados em inglês e com a participação dos nossos alunos em todos os instrumentos e na parte vocal. Então, basicamente, esses dados que eu tenho para apresentar para vocês dentro da Escola Século, né? E realmente agradeço o convite, estou aqui para qualquer dúvida, informação. Obrigado. Me vem à mente algo que passou há uns anos atrás, chamado Projeto Jovem Cidadão, onde nós entramos nas escolas da SEDUC. Nós tínhamos em torno de 144 escolas distribuídas em todas as zonas de Manaus, e nós entramos com as atividades culturais. Eu me lembro que as atividades que davam mais retorno era teatro e dança. Eu tinha apenas 5 escolas com atividades de música. E me foi dada a incumbência de coordenar essa parte musical. Isso em 2007. Eu passei a buscar por que não música ser tão pequena em relação às outras atividades. Todo mundo dizia aquela dificuldade que é a música. Por que dificuldade? É muito caro comprar instrumento, tem que ter uma sala específica, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu fui batendo de frente com algumas pessoas e nós conseguimos, em pouco tempo, levar a atividade ao maior número de escolas possíveis. Tivemos que adquirir instrumentos musicais, tivemos inúmeros problemas. O Cláudio Santoro, dentro dos seus cursos, ele também propõe a formação. O aluno ele sai preparado para ingressar na universidade e lá ele seguir sua carreira musical, passando pelos grupos, mas também ele tem a possibilidade de apenas tocar música para tocar na igreja, tocar o Parabéns para Você no Dia das Mães, como o professor Medina falou, né? Com cursos de 2 anos. Nós também temos cursos específicos para a melhoridade, que não é melhoridade, né? Tem muito remédio, né? O professor falou realmente, mas nós temos lá idosos, inclusive o professor de violão, por exemplo, dos idosos, qualquer comemoração, qualquer coisa tem festa. Eles gostam. Bolo, teve até uma vez um aluno chegou com um frango lá para dar para vivo, tá? Então, é um curso que também, pouquíssima evasão, tem um trabalho muito maravilhoso. Nós temos também trabalho com violão para cegos, teclado para cegos e percussão para surdos. Lá em Parintins, nós temos a percussão para surdos, que é um dos trabalhos mais importantes que nós temos no estado, com em torno de 25 surdos fazendo um trabalho lá maravilhoso. Falta ainda falar dos corais. Nós temos coral infantil, coral jovem, coral adulto e coral da melhor idade, do idoso, aqui no Centro de Convivência do Idoso. Então, esse é o trabalho do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Isso eu vim aqui falar um pouco, bem rapidamente, sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado. E muito do que acontece no Estado tem passado pela UFAM, e a UFAM tem parte dessa história. Então eu começo a falar da nossa produção a partir dessa própria história, e tudo começa num trabalho que a Irlândia até pesquisou muito sobre isso e revelou a história do Joaquim Franco e desse conservatório que passa a ser o CAUA.
O CAUA teve uma ressignificação a partir da Estatuto da Universidade, dos marcos regulatórios, e nós não podemos oferecer cursos técnicos, porque o Estatuto da Universidade não assim o permite. Então, hoje, nós trabalhamos na perspectiva de cursos livres. A professora Priscila Pinto está presente, nossa diretora, que tem feito um excelente trabalho. No primeiro semestre, então, estamos construindo trabalhos modulares. Foram atendidos 217 alunos com 5 professores, que gradualmente têm cessado o seu contrato, porque a universidade não tem podido manter. Então, tem se discutido e encontrado soluções. A solução, então, com Cláudio Santoro, da parceria, e a solução, então, com o próprio curso de licenciatura em música. Então, tem se ampliado o espaço de estágio curricular obrigatório dentro do CAUA. Então, o CAUA, junto com o programa Escola de Artes, coordenado pela professora Luciane e o estágio da professora Edna, tem oferecido os cursos que antes eram oferecidos pelos professores. Por um lado, é um prejuízo grande, porque são vagas de trabalho dos colegas que não são ocupadas. Nós temos batalhado por isso, e a criação da Faculdade de Artes é uma frente de enfrentamento, de empoderamento político da área das artes. Porque com essa criação nós temos espaços políticos de discussão e de voto dentro da universidade. Então hoje a Faculdade de Artes tem o mesmo poder de decisão que qualquer outra grande unidade dentro da universidade, como era o antigo CHL, como é a Faculdade de Direito, Medicina e Odontologia. Então estamos representados em todos os comitês, em todas as comissões, em todas as câmaras e todos os conselhos superiores que definem todas as políticas. Então nós percebemos que há um impacto da transformação das políticas públicas dentro da Universidade Federal do Amazonas a partir da presença das artes. Dessa visão, que é uma visão bastante diferente, menos utilitarista, mais humanitária. Então a gente já percebe isso nos documentos que estão sendo publicados. Isso é muito importante para nós. Nessa área, então, que a gente vai chamar de extensão, nós temos o CAUA, que faz esse trabalho brilhante, e por outro lado, um trabalho mais recente do que o CAUA, já que nós viemos do CAUA, que é a Escola de Artes. Hoje a Escola de Artes, nesse semestre, nesse momento, está com 410 alunos, que é a nossa capacidade de atendimento hoje. Nós tivemos 2.000 inscritos procurando vagas, mas infelizmente não pudemos atendê-los a todos, já que ele também é vinculado com o campo de estágio. Então, as ações dos estágios, as potencialidades dos alunos são desenvolvidas na Escola de Artes. Então, se um aluno ele é da licenciatura, trabalha em metodologias de instrumento coletivo, e ele toca um instrumento, qualquer instrumento que for, ele pode desenvolver essa metodologia dentro da Escola de Artes. Então, nós temos essa plasticidade na Escola de Artes que permite os cursos livres dentro da potencialidade de cada aluno. Então, lá é um espaço entre cada sujeito tem também a sua individualidade e a sua possibilidade de crescimento como professor, como educador. Muitos projetos de extensão na Faculdade de Artes, os programas de extensão, então nós temos na Escola de Artes de Formação, temos os programas das orquestras, temos os programas dos coros, o PIBID, que ocorre então na escola, a relação do aluno direto trabalhando na escola, e a residência acadêmica. A diferença é que um vai do 5º período para frente e o outro do 5º período para trás. Então, a presença massiva dos nossos estudantes nas escolas. Por que é importante, além do ato político do nosso aluno de música estar na escola, do nosso aluno de artes? A perspectiva de fixação da universidade. Porque não basta a entrada na universidade. As políticas públicas que permitiram a entrada não garantem a fixação. E esses programas oferecem bolsas. Então, o nosso aluno pode ir lá estudar piano, porque ele tem uma bolsa para poder estudar piano e ir lá para a escola. Porque sem isso, será que ele conseguiria chegar aqui? Não conseguiria. Nós tivemos um índice já alto de evasão, porque nós temos um público também que é o público do mundo real. Não é esse público, tem gente de todas as classes sociais. Então, é muito importante para a fixação esses programas e esses projetos que nós oferecemos. Estamos entrando com um projeto que o professor Fernando vai coordenar, com a Escola de Artes na Educação Básica, direto ligado à educação básica. Eu não vou listar aqui todos os programas de extensão, que são muitos programas. Na perspectiva da formação, realmente 55 professores em SEDUC é pouquíssimo. E na CEMEDES é muito pior. Por quê?
porque estão desatualizados os CEMEDs em relação à legislação. Nós precisamos estabelecer parcerias mais fortes para que se ofereça vagas para os professores de música. Então se mantém ainda, às vezes, a nomenclatura de educação artística. E nós já temos resolução do Conselho Nacional de Educação, que dá equivalência para as 4 áreas. Temos tantas legislações posteriores que nos garantem isso. Mas quando um edital fecha, ele impede que esse professor acesse esse concurso. E nós temos, por exemplo, formados aqui pela UFAM 129 professores, 20 em Barreirinha, 2 turmas em Itacoatiara, que são de 31 alunos, e outra turma de 26, uma turma de 16 em Novo Airão, 20 alunos em São Gabriel da Cachoeira, aliás, que é uma situação absolutamente especial pela interculturalidade da região. Uma sala de aula com muitas etnias juntas, 16 alunos em Manicoré. Esses alunos estão plenamente aptos a trabalhar. E nós, politicamente engajados a entrar com recurso. Para que entrar com os recursos contra esses editais que estão fechando as áreas e que está contra a legislação. Nós estamos, aqui no curso que acontece hoje, nós formamos 119 alunos. Então eu não estou dizendo desse histórico de 30 anos, só de quando começou a se denominar música, que são os cursos da manhã e da noite. Nós formamos então 119 alunos. Ou seja, temos um público muito grande para atender uma boa parte do Estado e que os editais precisam garantir essa dignidade. Porque trabalhar de bico aqui e ali não é um trabalho que é digno, e a gente sabe que o músico, como qualquer outro humano, vai envelhecer, vai precisar de previdência, vai ter as necessidades. Nós estamos oferecendo, a partir agora do próximo semestre, o curso de EAD. Então vamos oferecer música à distância. A mesma grade curricular que oferecemos no curso presencial vai ser oferecido no curso à distância, no nível de graduação, licenciatura. Vamos oferecer o nível de bacharelado, a pós-graduação também em EAD, em música. E com isso nós temos então esse rol do que nós propomos enquanto enfrentamento às condições em que a gente tem passado como músicos e como cidadãos. E que nós acreditamos, junto com a ABEM, que a educação musical, ela realmente é uma ação transformadora. É uma ação transformadora porque é capaz de mostrar no indivíduo quem ele é. E não a partir do outro, não a partir da comparação, mas de construir em si os seus próprios valores. Obrigado. É muito importante estar aqui com cada um de vocês, né? Eu cumprimento a cada um, representantes aqui, que esse evento, né, possa levar a Associação Brasileira de Educação Musical. O evento ocorrerá em Macapá, com Regional Norte, e todos os estados estão fazendo esforços concomitantes a levar sugestões ou o estado da arte a qual se encontra a profissionalização, a formação e a atuação do professor de artes e especificamente professor de música na região norte. A região norte, ela tem um histórico bastante interessante, porque em termos de formação nós tínhamos, né, o FAM e o estado do Pará na década de 80. Mas os outros estados só começam a ter a formação a partir das ampliações das universidades, que é chamado de REUNI. E então, aí é que acontece a partir de 2010, 2012. Pra vocês terem uma ideia, a Amapá foi formada em 2016. A primeira turma está em curso ainda, da licenciatura em música. Então, o estado, a região norte, tem a pior formação na área da música. E isso nos torna muito fracos, né? Enfraquecidos diante a carga horária, a motivação dos nossos alunos a efetivamente ser um docente da área das artes na SEDUC, na ICMED, dos estados, né, e municípios. Então, o enfrentamento da região norte é muito sério, porque além de ter professores vindos, né, concursados das redes federais, de outros estados, vem com uma formação bastante técnica.
e da ideia mesmo, puxa vida, não tem música aqui em Roraima, em Boa Vista, ou então no Acre, então vamos fazer um conservatório, uma formação técnica dentro das licenciaturas em música. E isso tem ocorrido nesse momento, que é tudo muito novo, o esvaziamento de muitos cursos. E, consequentemente, esse esvaziamento não vai gerar os professores que estarão, então, uma mudança efetiva no ensino fundamental e básico. Então, a atuação, o problema da região norte é muito grave, nesse sentido, né? De que, se a gente nunca teve uma ponte, então vamos fazer uma ponte. Se eu nunca asfaltei um ramal, vamos asfaltar um ramal, né? Quer dizer, ao invés de a gente criar novos modelos, novas alternativas, a gente ainda vem com aquele modelo histórico de que, não estudou no conservatório, então a faculdade vai ser o conservatório, é aqui que você vai aprender música, né? Então, a gente tem vários problemas aí na formação. O que fazer com teste de habilidade, como exigir ou não exigir uma formação musical. Eu estou vendo que a UEA, né, tá tentando mudar o currículo. Roraima teve uma experiência recente da evasão em massa dos alunos porque não conseguem a formação da linguagem musical. Então, a gente tem várias situações que acho que são epistêmicas mesmo. Aí eu concordo com o maestro Medina, que exatamente a epistemologia da música, da formação do educador nos dias de hoje. Para que nós queremos, né? O que nós queremos? Se queremos aquele modelo, então, do conservatório, então, desde a educação infantil, vamos, então, impetrar a formação efetiva, né? Ensinar o instrumento musical, ensinar as notas musicais e tudo mais. E isso acaba interferindo nas propostas vindas aí dos eixos da BNCC, né? Acho que a gente tem que ampliar um pouco mais esse modelo que, de certa forma, deu certo, mas de certa forma também não deu, porque se tivesse dado, teríamos muito mais orquestras, muito mais pessoas cantando muito bem, ou então não teriam fechado os conservatórios, né? Os conservatórios, eles estão em crise no mundo todo. Quer dizer, então esse problema da formação, vamos ver, mais efetiva da linguagem ou da execução instrumental em vista do repertório em larga escala da música, né, faz com que realmente nós queremos também para a região norte uma formação técnica de profundidade, mas quando eu olho para trás, aí a gente vê iniciativas como os centros, né, ou o Projeto Cidadão também, Jovem Cidadão, tentando formar musicalmente ambientes musicais, né? Então, acho que é um momento da gente refletir mesmo, porque o que a SEDUC e a ICEMEDs precisam, eles vão diretamente interferir em nós, aqui na UEA e na UFAM. O que é que nós vamos formar? Qual vai ser realmente a finalidade do formador de educação musical dentro da SEDUC, dentro da CEMED, né? E também, para o mesmo outro lado, eu preciso muito da motivação de vocês, de projetos que acontecem, que estão dando certo, aqueles que não estão dando certo, para que os nossos alunos possam ver, né? E aí, então, minha reivindicação é, né, uma pauta de que a gente deve enfrentar discussões para ampliação da carga horária, porque perdemos espaço para outras áreas que são não tão importantes, mas igualmente. Mas perdemos espaço para a história, para a geografia, para a letras, para a matemática, que tem 2 horas, 10 horas por semana, 7 horas, 8 horas, dependendo da escola, inclusive, né? Tem contraturno, tem integral e ainda tem mais um pouquinho de outras áreas. Então, a gente tem muitas coisas a resolver que vão para além da execução, vamos dizer assim, daquilo que queremos, né? E também acho interessante a ideia de comprar instrumentos e tal, mas eu vejo que a gente está muito esquecendo do nosso principal instrumento, que é a voz. Eu não vejo os meus alunos também na UFAM cantando mais, e também não sei se no ensino fundamental e básico as pessoas têm cantado efetivamente, né? É um instrumento barato, eficaz, que promove saúde,
que promove o emocional, né? E a musicalidade também. A musicalidade vem, porque é diretamente no corpo, né? Então eu acho que a gente precisa criar mais discussões também de espaços nas escolas para que haja a mesma oportunidade para o canto, né? O canto ajuda muito nessa relação interdisciplinar, porque você tem uma letra. Então a canção, ela também tem um aspecto reflexivo e crítico, né? Então cantar também, as palavras, elas também te modificam eticamente, buscam os seus valores, buscam as suas verdades e o seu espírito, né? Então que a gente tenha outros encontros e obrigadas porque você está na frente de toda essa tarde aqui, vocês estejam mais motivados, né? O quanto que é importante fazer parte da arte e vê-la como uma profissão. Obrigada. Obrigada.